Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Minuto Teológico. Eu queria agradecer primeiramente aos irmãos, nós já chegamos à marca aí dos 558 curtidores no Facebook. Curta lá a nossa página para que vocês tenham sempre atualizados os nossos assuntos tratados, para que vocês possam também tirar dúvidas e esclarecer questões conosco lá. Muito obrigado. A nossa sociedade hoje, meus amados, ela está meio que de ponta cabeça. O mundo, como nós conhecemos, ele anda bem distorcido, a nossa sociedade está bem corrompida, os valores, a moralidade, eles estão quase que se acabando. E cada dia mais a pergunta que Cristo fez toma relevância total nos nossos dias. E a pergunta foi a seguinte: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E então, será, meus amados, que ele encontrará fé na terra? Fica aí que este vídeo ficará entre a sociedade corrompida e as atitudes que a igreja deve tomar em face da mesma. Muitos hoje têm tomado o Evangelho como se fosse algo fictício, algo que não merece uma consideração. Por conta disso, sem nenhuma cerimônia, eles têm tornado o Evangelho motivo de zombaria e de escárnio. Como exemplo, eu poderia citar o Porta dos Fundos, um canal aqui no YouTube que, com sua forma jocosa e distorcida de ver o Evangelho, parece ter em suas pautas temas de uma vez ou outra relacionados à fé. De uma forma bem descontraída, eles mostram um evangelho que não existe. Temos também o Felipe Neto, um youtuber aqui também, que com seu deísmo meio conturbado, ele fala em amor, mas quando cita os cristãos, a forma como ele fala apenas incita o ódio, algo que ele diz que luta contra. E por último, e não menos importante, temos também o deputado Jean Willis, o deputado que, com sua lógica gaysista, culpa pelo mal que há no mundo os cristãos. Diz que o cristianismo é uma piada, quem lê a Bíblia é palhaço e que os circos são as igrejas. Diante desses exemplos, que poderíamos citar muitos mais, eu separei 3 atitudes que a igreja deveria tomar para anular essas revoltas, porque nós só poderíamos anular, tornar sem efeito esses dizeres, essas afirmações desses ímpios ou desses descrentes, com uma atitude de igual intensidade ou de intensidade maior. Essas 3 atitudes deveriam tomar uma parte central na nossa vida como igreja e como indivíduos. Cristo, quando orou, disse que não queria que nos tirássemos do mundo, até porque isso não seria possível naquele momento, mas que nos livrasse do mal. E isso Deus está providenciando. Logo, somos seres sociáveis, somos seres que vivemos em comunidade e, como tal, devemos saber como contextualizar a nossa cosmovisão cristã. E a primeira atitude que nós, como indivíduos, deveríamos tomar a partir da nossa cosmovisão e que essa sociedade exige, é que mantenhamos com toda a nossa coragem e de forma inabalável a verdade que há no cristianismo e a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Muitos têm dito que pessoas instruídas não podem crer em uma religião sobrenatural, em um Deus sobrenatural que opera milagres e que converte genuinamente pessoas. Muitas pessoas, inclusive das igrejas hoje, não creem mais num arrependimento, não creem mais em Deus que possa curar pessoas, que possa redimir pessoas, que possa justificar pessoas. Então, meus amados, se nós que somos igreja, que fomos libertos do pecado, que fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, se nós não mostrarmos a este mundo que o cristianismo é real, é algo bem palpável com nossas vidas, o mundo jaz no maligno e vai jazer bem mais. O que nós temos que fazer é praticarmos o Evangelho,
Francisco de Assis dizia que eu prego o Evangelho e que, por último, eu use palavras, dizer. Então, o nosso Evangelho prático é uma das atitudes pela qual o mundo poderá ver Cristo em nós. A segunda atitude que essa sociedade requer envolve muito mais a nossa igreja. Hoje, a nossa sociedade requer da igreja que ela tenha uma noção clara e bem distinta das doutrinas cristãs. Esse ponto em especial pega muito as nossas igrejas. As nossas igrejas, elas andam comprometidas. E quando eu falo comprometido, não é no sentido de ter comprometimento, não. É no sentido de apresentar falhas. Nós não podemos fechar os olhos para vermos que as pessoas andam mais perdidas pela frouxidão dos líderes que hoje são colocados nos púlpitos, pelas doutrinas errôneas que são pregadas nos púlpitos, do que por esses pensamentos que essas pessoas dizem fora do cristianismo. A linha que há entre o santo e o profano parece ter se perdido há muito tempo. As pessoas têm se entregado, me perdoe, ao liberalismo teológico, onde a relativização das escrituras tem imperado, ao ponto das pessoas não saberem mais discernir o que é pecado do que é permitido. As pregações de prosperidade em alta, pessoas gananciosas que estão dentro das igrejas, pastores se aproveitando dessa ganância e tirando sua lã, essas maravilhosas curas exacerbadas, esses objetos santificados, têm causado mais malefício do que benefício ao Evangelho, uma vez que o mundo que não vive, mas cobra, analisa cada passo da igreja que vive hoje. Muitas pessoas preferem o emocionalismo à leitura da palavra. Muitas pessoas têm mais amor à erudição do que à vida prática do Evangelho. E ambos são extremos muito perigosos. E isso, na prática, tem formado mais sepulcros caiados do que verdadeiros cristãos. Como eu disse, o mundo não vive, mas ele cobra. E ele olha cada passo de cada pessoa que diz servir a Cristo. Então o que devemos fazer? Devemos voltar ao Evangelho completo, com sentimento, mas com conhecimento, com erudição, sim, mas com a prática das boas obras. Um cristão completo, que tanto é o sacrifício vivo, que é o culto racional, como o cristão fervoroso, aquele cristão que transmite aquilo que ele vive. Mudemos então a nossa sociedade pela renovação das nossas mentes, como diz o apóstolo. E a última atitude que eu creio que seria relevante nessa nossa sociedade é um padrão de santidade e amor elevados. A santidade hoje é algo que também anda se perdendo no meio das igrejas. As pessoas, como eu disse no comentário anterior, têm pego o relativismo teológico e colocado nas igrejas, em que o que é pecado para uns pode não ser pecado para outros, e as pessoas, por amor mais às pessoas do que aos princípios, abandonam os mesmos princípios em prol da lã das ovelhas. Então, como diz Paul Washer, e o principal fator de um falso profeta é quando ele diz tudo o que você quer ouvir, atente para o que seu líder anda dizendo. Se ele permite que você faça tudo aquilo que quando você lê na Escritura confronta-se com o que o pastor disse, tenha cuidado. Analise cada passo. Mantenhamos um nível de santidade. Quando a palavra santo diz separado do uso comum, é porque deve ser separado do uso comum mesmo. O cristão genuíno, ele anda na contramão do mundo mesmo. Ele não é só perseguido porque faz coisas erradas, ele é perseguido porque faz coisas certas, ele é perseguido porque ele anda na contramão do mundo. Quando nós vivemos o Evangelho de verdade, amando os nossos inimigos, nós chamamos a atenção. Quando nós vivemos uma vida regada à humildade, por exemplo, sem um amor às coisas materiais, isso chama a atenção. E quando essa atenção é chamada, nós podemos trazer o que é real para aquelas pessoas que não conheciam. Nós podemos transmitir a elas aquilo que nos foi entregue para a glória de Deus. Nós mostraremos que esse estereótipo de homofóbicos, de racistas, que odeiam pessoas, está errado. São meros espantalhos criados por pessoas que não conhecem o Evangelho de verdade. Apenas conhecem falsas pessoas que dizem ser evangélicas, que dizem ser cristãs, mas que de fato não são. Devemos nos erguer diante desta falsa demonstração de cristianismo. Devemos ser proeminentes
para que o mundo veja o real cristianismo que ainda existe no nosso tempo. Devemos ter sim um procedimento piedoso. A piedade é uma das qualidades do cristão, assim que vem do altruísmo. E isso também tem faltado demais. As pessoas, elas analisam o cristianismo como um mero cumprimento de tabela. Vão para as igrejas porque o pai vai ou a mãe vai, porque o pastor pode brigar, coisas do tipo. As pessoas não vão prestar um culto a Deus pelos motivos corretos hoje. Então, meus amados, devemos colocar em nossa mente a seguinte pergunta: será que a culpa das pessoas não crerem no Evangelho está em mim? Porque nós devemos demonstrar Cristo em nós. Tá? Devemos, é nossa obrigação. Sede santos porque eu sou santo, diz a palavra. Nós podemos nos separar, sim, das coisas que não convêm ao cristão. Tá? Eu não estou aqui falando de extremismo, mas de radicalismo, quando o extremismo é completamente diferente do que é ser radical. Tá? Isso fica para um próximo vídeo. Devemos modernizar, sim. Mundanizar, não. O nosso procedimento deve ser moderno. As nossas atitudes com relação a missões, com relação ao evangelismo, com relação à nossa própria vivência devem ser modernas, sim. Devem ser do nosso tempo, mas não mundanas. Podemos viver uma vida santa em meio a uma sociedade corrompida como essa que nós estamos vivendo. Bem, meus amados, era isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Se os irmãos gostaram, clique aí no gostei, dê o seu like aí, o seu joinha, isso vai ajudar o canal a crescer. Compartilhe nas suas redes sociais, chame seus amigos para juntos podermos conversar sobre teologia. Né? Teologia é uma ciência muito gratificante, algo que enriquece a mente de quem pratica, de quem lê. Deixe aí seus comentários e assuntos que você queira tratar para que nós possamos fazer mais vídeos e assim podermos levar o Evangelho a toda criatura. Eu sou Menezes Neto e eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder entrar em seu lar e transmitir essa mensagem nesses poucos minutos que passei. Obrigado e até mais.